Boa noite, amados. Graça e paz, amém? Estava com saudade de vocês. Essa semana foi uma semana que nós não nos vimos na terça. Na sexta-feira teve um culto maravilhoso aqui, não teve? Quem que esteve aqui na sexta-feira? Amém? Foi uma bênção, não foi? Essa pastora é uma pastora, como se diz lá no Nordeste, porreta, não é? Deus abençoe sua vida, pastora Aline. Eu tenho certeza que foi uma noite muito especial sexta-feira. Pude acompanhar um pouco pelo Facebook, graças a Deus que tem essa ferramenta, né? E o mais lindo de tudo é os frutos. Os testemunhos que nós escutamos depois. Teve uma pessoa que colocou assim na internet: a pastora estava fogo puro na sexta-feira. E realmente, fico muito orgulhoso pela vida da pastora, pela vida de tantas pessoas que fazem a obra aqui na igreja. É muito bom a gente ver as pessoas crescendo. É muito bom a gente ver as pessoas desenvolvendo, assim como eu. Nós olhamos para trás, nós lembramos de uma Laiane que tinha uma cara de bebezinha, não que agora ela não tenha mais, mas quem lembra da Laiane há 4 anos atrás? 5 anos. Quem lembra da Cassi? Vocês lembram como a Cassi vinha para a igreja? Toda tímida, toda com vergonha. E assim a gente vai vendo. Nós vemos como essas adolescentes cresceram na presença de Deus, como nós pastores crescemos na presença de Deus, como você que serve na igreja cresceu, tem nos ajudado muito. Ministério de Louvor, Presbítero Paulo, aí Deus é generoso, aí traz para servir com a gente a pastora Rosângela, pastor Lázaro. Que palavra nessa manhã. Quem que acompanhou a pregação do pastor Lázaro nessa manhã? Eu acompanhei. Ele falou sobre fogo estranho, não falou? Você que esteve aqui, você que acompanhou. Repita assim comigo: todas as vezes que eu faço as coisas sem estar no centro da vontade de Deus e sem a permissão de Deus, eu produzo fogo estranho. Pastor, mas pode um homem, uma mulher de Deus produzir fogo estranho? Pode, quando nós produzimos fora da vontade de Deus, quando nós fazemos fora da vontade de Deus. Eu costumo dizer para minha esposa que até para a gente ajudar, nós temos que perguntar para Deus se é da vontade dEle, até para a gente ajudar. Porque às vezes o diabo ele usa pessoas para te pedir as coisas, para ele roubar de você. E às vezes nós falamos assim: não, mas a Bíblia diz assim, o que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Mas guarde bem o que eu vou dizer para você nessa noite. A mão esquerda ela tem que dar quando Deus fala para dar, quando a Bíblia fala para dar, quando o Espírito Santo fala para dar. Se o Espírito Santo não falar para dar, não dê. Pastor, mas a generosidade atrai, a presença do Senhor atrai. Mas o diabo, ele usa pessoas para nos lesar. Cuidado. Profetizo sobre a sua vida para o mês de junho, que você não venha ser enganado pelo diabo, que o diabo não venha levar aquilo que você suou para conquistar, que o diabo não venha levar aquilo que você batalhou para conquistar, que o diabo não venha tomar aquilo que você ralou para conquistar. Eu profetizo e declaro sobre a sua vida que
cuidado de Deus venha estar sobre a sua vida, e que o Espírito Santo, Ele possa todas as vezes confirmar ou não, e você venha ser sensível para entender quando é para você fazer e quando não é para você fazer. Senão você vai produzir fogo estranho. Amém? Pega a sua Bíblia, abre ela comigo nessa noite. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33. Essa é uma palavra que eu acredito que todos nós já conhecemos. Ela é tão recitada quanto João 3,16. Jeremias, capítulo 33. Jeremias 33, versículo de número 1 diz assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei-lhe, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. No versículo 3, em outra tradução, diz assim: pergunta-me, e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você ainda não sabe a respeito daquilo que está por vir. Amém? Pode sentar, irmãos. Deixa eu contar um pouco do contexto dessa palavra, para que você possa entender um pouco mais de Jeremias 33:3. A palavra de Deus diz assim que Jerusalém, 600 anos antes de Cristo, ela estava cercada pelo exército daquele rei da Babilônia chamado Nabucodonosor. E cada vez, ou melhor, cada dia que passava, vinha mais pessoas, vinham mais inimigos cercar Jerusalém. E naquela época havia um profeta chamado Jeremias. E Jeremias, não foi um dia, não foi 2 dias, não foram 2 meses, por 2 anos. Ele alertava aquelas pessoas dizendo assim: olha, se vocês não se arrepender, virá um exército, esse exército destruirá essa cidade. Esse exército vai destruir a sua casa, esse exército vai destruir a sua família, esse exército vai destruir tudo que tem aqui. Jeremias dizia assim: olha, se vocês não pararem de adorar outros deuses, outros ídolos, a coisa vai ficar feia aqui. E as pessoas não paravam. As pessoas continuavam adorando um Deus chamado Baal,
um Deus que as pessoas idolatravam Ele, porque Ele era um Deus que as pessoas acreditavam que era Ele que mandava chuva, que era o Deus da temperatura, o Deus do clima. Eles adoravam um Deus chamado Moloque, um Deus da fertilidade, para as mulheres ficarem mais férteis e os homens ficarem mais viril. E as pessoas, para você ter uma ideia, oferecia crianças, queimava crianças na frente da estátua de Moloque, porque eles acreditavam que dessa maneira o homem seria mais homem e a mulher seria mais mulher. E a palavra de Deus diz assim, que aquela maldade começou a incentivar as outras pessoas, começou a tomar a vida das outras pessoas. E a maldade, ela é tão nociva quanto o medo. A maldade, ela é tão perigosa quanto o medo. Pode reparar, se você convive com uma pessoa e fala muito sobre o medo, que vive uma vida de muito medo, você começa a criar uns trejeitos dela, você começa a pegar um pouco do jeito dela. E a maldade é a mesma coisa. Se você convive com pessoas más, com pessoas malvadas, com pessoas maldosas, uma hora você acaba fazendo algumas coisas, tendo algumas atitudes que você para e fala, mas peraí, por que eu estou fazendo isso? Eu não sou assim. Mas é porque isso vai impregnando na vida das pessoas. E Jeremias falava para aquelas pessoas, cuidado, se arrependa, muda a sua vida. E as pessoas não ligavam, sabe por quê? Porque na maioria das vezes, a sensação que o pecado proporciona é uma sensação boa. E a pessoa, ela acaba vivendo aquela sensação, não se preocupando com as consequências. Tem pessoas que preferem viver a vida de uma maneira prazerosa do que viver uma eternidade gloriosa. Pastor, eu não entendi. Tem pessoas que preferem viver uma vida de prazer, uma vida de pecado, uma vida sem arrependimento, uma vida sem compromisso com Deus, uma vida sem propósito com Deus, uma vida que na maioria das vezes ela vai durar o quê? 80 anos, 90 anos, se viver muito 100 anos, mas ela se esquece que ela vai passar toda a eternidade em um lugar bom, se for alcançado pela graça de Deus, ou em um lugar ruim, um lugar de dor, de sofrimento, de ranger de dentes, porque não foi alcançado pela graça de Deus. E aquelas pessoas da época de Jeremias preferiam viver uma vida no pecado do que uma vida em santidade, preferiram viver uma vida curta do que viver uma vida eterna com o Senhor. Cuidado, irmãos. Todas as vezes que eu e você decidimos, optamos, escolhemos e não viver uma vida dentro do padrão da palavra, dentro da vontade de Deus, na obediência de Deus, na santidade de Deus, no querer de Deus, no propósito de Deus, nós estamos colocando em risco a nossa vida eterna na presença de Deus. De alguma maneira eu e você vamos para a eternidade, mas às vezes nem todos nós iremos viver na eternidade no mesmo lugar. Cuidado com as suas escolhas.
Cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado. Cuidado com aquilo que você prefere dar mais prioridade. Se é o agora ou se é aquilo que está por vir. Jeremias falou para aquelas pessoas. As pessoas começaram a perseguir Jeremias. Os soldados começaram a perseguir Jeremias, começaram a insultar Jeremias. Porque Jeremias falava assim: olha, se vocês não arrepender, olha, está vindo um exército aí, ó, o pessoal está aumentando, o pessoal está cercando Jerusalém. E algumas pessoas do exército de Jerusalém fugiam de medo. E o exército que ficava começava a perseguir Jeremias, porque acreditava que era Jeremias que estava botando medo, ou melhor, colocando medo na vida daquelas outras pessoas. Então o rei, chamado Ezequias, para preservar a vida de Jeremias, manda prender Jeremias. Jeremias, ele foi preso não porque ele fez alguma coisa de errado. Jeremias foi preso porque ele estava falando aquilo a qual Deus mandava ele falar. Jeremias, ele foi perseguido porque ele estava fazendo a vontade de Deus, mas mesmo assim ele não parou. Jeremias, ele era uma pessoa como o pastor Lázaro pregou nessa manhã, uma pessoa que produzia fogo puro, porque ele fazia as coisas da maneira a qual Deus mandava ele fazer. Ouça bem, irmãos, tem muita gente por aí produzindo fogo estranho, falando em nome de Deus, quando fala que Deus mandou falar algo que Deus não mandou falar. Quando vem dizer algo que foi da vontade de Deus, quando não é da vontade de Deus. Jeremias, ele foi perseguido porque ele fazia a vontade de Deus, mas mesmo com a perseguição, ele continuou fazendo a vontade de Deus. Será que nós também somos assim? Mesmo com perseguição, mesmo em tempos difíceis, mesmo em período de pandemia, de quarentena, será que nós continuamos a fazer a vontade de Deus, vivendo o propósito de Deus, viver da maneira que Deus queria que nós vivêssemos? Jeremias, mesmo preso, ele continuava alertando: se arrependa, deixa para trás a maldade, deixa para trás a idolatria, deixa para trás essa vida torta, se conserta. Jeremias preso, o exército da Babilônia cercando Jerusalém, as pessoas dentro de Jerusalém desesperadas, porque a qualquer momento o mal poderia acontecer sobre a vida deles. E a pior coisa, irmãos, é eu e você lutar contra Deus. A pior batalha é quando nós lutamos contra a vontade de Deus. A gente não vence nunca. E aquelas pessoas, elas não iriam lutar contra o exército do rei Nabucodonosor, elas iriam lutar contra a vontade de Deus. Porque às vezes, Deus permite que eu e você vemos passar, às vezes nos estreitos, que eu e você vemos viver algumas dificuldades, que eu e você vemos perder algumas coisas muito importantes, para que a gente volte a dar valor nele.
Deus, por várias vezes, Ele nos tira coisas que nós acreditávamos que eram essenciais, mas que poderia nos tirar da eternidade. Então Ele nos tira. Deus permitiu que aquela cidade fosse cercada. Deus permitiu que aquela cidade fosse destruída. Deus permitiu que muitas casas fossem queimadas, para que outras gerações não viessem se corromper como aquelas pessoas se corromperam. Você pai, você mãe, cuidado com as suas atitudes, porque as suas atitudes podem prejudicar você, como pode prejudicar os seus filhos também, as gerações futuras da sua casa. Cuidado quem você está adorando na sua casa. Cuidado com quem você está engrandecendo na sua casa e colocando acima de Deus. Às vezes seu Deus hoje não é o Moloque. Às vezes seu Deus hoje não é Baal. Mas às vezes seu Deus hoje pode ser a falta de sensibilidade espiritual e você adora ela. Pode ser frieza espiritual e você adora ela. Pode ser conforto e você adora Ele. Pode ser tantas coisas que você esteja colocando na frente de Deus. Cuidado. Muito cuidado. Jeremias preso, mas ele não perdia a presença do Espírito Santo. Jeremias preso, mas ele não perdia a sensibilidade espiritual. Ele continuava a sua intimidade com Deus. Sabe, irmãos, não são os lugares que tem que definir a nossa vida, mas tem que ser as nossas posturas que tem que definir os lugares a qual nós viemos fazer parte dele. Os lugares não pode mudar a nossa conduta, mas a nossa conduta pode mudar os lugares que nós viemos fazer parte. Jeremias foi assim. Jeremias, ele tinha tanta intimidade com Deus, que imagina só Deus falando com ele assim: Jeremias, clama a mim, que eu, Jeremias, o Senhor, irei te responder. Eu irei te responder coisas ocultas, coisas que ainda virá, coisas que ainda vão acontecer, coisas que ainda não existem, mas está próximo. É como se o Senhor falasse com você assim: Auricélia, Auricélia, clama a mim, que se você clama a mim, eu vou falar para você o que vai acontecer esse mês. Eu vou falar para você o que vai acontecer o mês que vem. Eu vou falar para você como vai ser o namorado que a sua filha vai arrumar. Clama a mim. Clama a mim que eu vou te responder coisas ocultas, coisas que ainda você nunca imaginou, coisas que você nem pensa ainda. E assim Jeremias começou a fazer. Jeremias começou a clamar a Deus. Pastor, mas isso acontece só com Jeremias? Naquela época sim, foi só com Jeremias. Mas naquela época, ouça bem, irmãos, a manifestação de Deus era uma manifestação pontual, eram manifestações de épocas, em lugares específicos. Agora a manifestação de Deus é diferente, porque eu e você carregamos o próprio Deus dentro de nós, chamado Espírito Santo.
Se o Espírito Santo, Ele habita em nós, o que impossibilita dele falar conosco? Então hoje, o Senhor Ele olha para nós e fala assim: clama a mim. Clama a mim, Marcos, clama a mim, Priscila, clama a mim, Luana, clama a mim, que eu te responderei. Clama a mim, que eu, o Senhor, falarei para você tudo aquilo que você precisa, necessita saber para a sua vida. Mas nós, na maioria das vezes, nós não clamamos a Deus, porque o clamor ele tem que vir de dentro, o clamor ele tem que ser verdadeiro, o clamor ele tem que arder dentro de nós para sair, para externar. É a mesma maneira que aquele homem de Jericó, que a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 18, versículo 35, conhecido como o ex-cego de Jericó, porque ele conheceu Jesus, e a vida dele foi mudada. E a Bíblia diz assim, que ele clamava a Jesus, clamava, ele gritava, ele chamava a atenção de Jesus. Será que nós temos chamado a atenção de Jesus? Será que nós temos clamado a Jesus? Porque hoje é moda a gente escutar assim: eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como será, eu não sei como vai ficar, eu não sei mais de nada. Não, irmãos, se você clamar ao Senhor, você saberá como vai ficar, você saberá o que irá acontecer, você saberá. Se você clamar ao Senhor, o Senhor Ele é justo para poder responder para nós, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e porque eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E se o Senhor deixou essa palavra como manual de vida, eu acredito que o nosso Deus ainda é o mesmo, é o mesmo. Aquele que operou no passado é o que opera hoje. Jeremias então começa a clamar a Deus. E olha que coisa mais linda o que Deus responde para Jeremias. Acompanha comigo Jeremias 33. Vamos caminhar um pouco na Bíblia. Jeremias 33, 6. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém, e lhe darei prosperidade e paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel, a sua terra, e reconstruirei a sua cidade. Eu as purificarei das suas maldades contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Então esta cidade me trará louvor, glória e honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão todo o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade que lhe dou. Levanta sua mão direita. Eu profetizo e declaro sobre a sua vida que essa palavra de Jeremias vai se cumprir nesse mês de junho, na sua vida, na sua casa. Você viverá um mês de paz, o mês mesmo, tudo ao redor parecendo que nada vai dar certo, o mês que mesmo ao redor tudo pareça
uma situação difícil de ser resolvida, mas não vai ser a situação que vai mudar a sua vida, é a sua vida que vai influenciar na situação para ser mudada. Você terá um mês de paz, você terá um mês de prosperidade, você terá um mês onde o Senhor vai cuidar da sua vida. O Senhor continua dizendo, você terá um mês de alegria, onde o sorriso vai voltar para o seu lar. Se você tem vivido dias onde você diz que você não tem motivos para sorrir, no mês de junho, não vai ser nenhum e nem dois motivos, vão ser muitos outros motivos, que vai trazer alegria para a sua vida, que vai trazer alegria para o seu lar, que vai trazer alegria para a sua família. O Senhor continua dizendo para Jeremias, Jeremias, eu, o Senhor, restaurarei os pastos, para que os seus animais tenham comida, tenham sustento. Promessa de restauração para as nossas vidas. O Senhor irá restituir salários, negócios, empregos. O Senhor irá restituir, restaurar aquilo que é necessário para que você possa se manter. Pastor, mas eu já estou vivendo essa dificuldade já tem 2 meses. Jeremias estava vivendo a dificuldade, tinha 2 anos. E o Senhor mudou a história. E o Senhor vai mudar a nossa história. Pastor, mas o Senhor não entende. Os meus dias não têm sido dias bons. Os dias de Jeremias também não eram dias bons. Mas o Senhor muda todos os dias. O Senhor muda todas as histórias. O Senhor para a lua, o Senhor para o sol, o Senhor para a chuva, o Senhor para o que tiver que parar, para o nome dele ser engrandecido. Começa a clamar a Ele aí no seu lugar. Começa a clamar, fala, Senhor, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero viver, Senhor, essa promessa de paz. Eu quero viver, Senhor, essa promessa de prosperidade. Eu quero viver, Senhor, essa promessa de restauração. Eu quero viver, Senhor, essa promessa de alegria. Eu quero viver, Senhor, essa promessa de cura. Fala para Ele que você precisa viver isso. Fala para Ele que você crê que você vai viver isso. Fala para Ele nessa noite. Fala para Ele, fala, Senhor, agora eu estou começando a entender o processo das coisas. O processo que às vezes eu preciso passar para me aproximar mais do Senhor. O processo que eu preciso passar para que eu possa parecer mais com o Senhor. O Senhor permite que nós venhamos perder algumas coisas, como eu já disse, para que a gente não venha perder nossa eternidade com Ele. O Senhor permite que algumas coisas que a gente gostava muito fiquem no meio do caminho, para que depois essa coisa que nós gostávamos muito não venha nos atrapalhar da gente se relacionar com Ele. O Senhor me trouxe nessa noite aqui para dizer para você: se prepara, porque mesmo todas as coisas parecendo que nada vai acontecer, se prepara, porque ainda as notícias que chegam até o seu ouvido não traz nenhuma expectativa de melhora para você. O Senhor está mudando o tempo,
O Senhor está mudando a situação. O Senhor está mudando histórias. Histórias. Pastor, será que eu vou ser alcançado por essa promessa? Será que eu vou ser alcançado por essa palavra? A palavra está acessível para todos nós. Quando o Senhor trouxe essa palavra para Jeremias, o Senhor não trouxe: Jeremias, olha, só vai ser uma parte que vai viver isso, só vai ser uma parte que vai viver aquilo. Não. O Senhor lhe trouxe para que todos viessem viver aquela palavra. Mas o nosso comportamento e as nossas atitudes irá definir quais as promessas que nós vamos viver. Se a gente vai viver uma promessa de paz, vivendo dias de paz. Se nós vamos viver uma promessa de cura, declarando cura, vivendo com o dono da cura, vivendo com o Deus da cura, ou se a gente vai ficar produzindo fogo estranho, mesmo dentro da igreja. Sabe, irmãos, eu vim para esse lugar nessa noite com a certeza em Deus, nesse dia 31 de maio, para dizer que nós iremos viver no mês de junho, Jeremias 33 das nossas vidas. Nós vamos viver. Pastor, mas a minha vida não tem como acontecer isso. Não tem condição de acontecer isso. Irmãos, se Deus falou que vai acontecer, não tem inferno que impede o agir de Deus nas nossas vidas. Não tem. Não tem. Repita assim comigo: o único que pode impedir de eu viver as promessas de Deus, bate assim em você, ó. Fala assim: sou eu mesmo. Somos nós mesmos. As únicas pessoas que podem impedir a manifestação de Deus nas nossas vidas, através das nossas decisões, através das nossas escolhas. O diabo, ele não tem poder, a fome não tem poder, a crise não tem poder, os demônios não têm poder, a pandemia não tem poder, o coronavírus não tem poder, porque nada disso é maior do que a graça de Deus, porque nada disso é maior do que o amor de Deus, porque nada disso é maior do que o poder de Deus. Mas nós podemos impedir, porque o nosso Deus, Ele nos deu livre-arbítrio e colocou em nós algo chamado escolhas, e todos os dias nós temos que fazer. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, para que você possa fazer as escolhas certas. Todos os dias, e finalizo aqui a palavra dessa noite, nós levantamos com 2 galões, um em cada mão, 1 galão de água e 1 galão de gasolina. Quer viver dias de paz? Usa só a água. Quer viver dias de cura?
usa somente a água. Agora quer viver dias de guerra, dias de luta, dias de prova? Uso de gasolina, colocando fogo nas coisas. Você é um agente de Deus. Que você possa escolher as decisões certas. Que você possa melhor fazer as decisões certas. Que você possa escolher o caminho correto. E que você possa, assim como eu, viver essa promessa. Viver essa palavra. Repita assim comigo: eu vou viver dias de paz, dias de prosperidade, dias de alegria, dias do sustento e da provisão do meu Deus, porque eu creio que se o Senhor é por mim, ninguém será contra mim. Ninguém. Que você possa sair daqui nessa noite. Diante de Deus eu te peço, como alguém que importa muito com você, como alguém que importa muito com você que nos acompanha pelo Facebook, decidido em viver uma vida não ficando parado nos caminhos, como era a vida daquele cego, ou de Jericó antigamente, que a Bíblia diz assim, que ele ficava parado nos caminhos, mesmo sem enxergar, só acompanhando o movimento das pessoas, indo e vindo. Que você não venha ser uma dessas pessoas, mas que você possa tomar uma decisão nessa noite e se posicionar nessa noite, dizendo assim: eu vou viver o meu milagre. Eu vou viver o meu milagre. Eu vou viver o meu milagre. Que você possa sair daqui nessa noite decidido em viver o seu milagre. O mesmo Jesus que mudou a história daquele homem, Ele é o mesmo Jesus que pode mudar a minha e a sua história todos os dias. Independente o tanto que nós erramos, independente o tanto que nós pecamos, independente o tanto que nós fazemos às vezes as coisas erradas, se Ele encontrar em mim e em você um coração arrependido e disposto em mudar, todos os dias Ele vai nos perdoar, e todos os dias Ele vai nos dar um renovo e um recomeço. Por isso que Deus Ele permite que essa igreja esteja aberta até hoje, para que nós venhamos ser alcançados pelo renovo dEle, para que nós venhamos ser alcançados pela presença dEle, para que nós venhamos ser alcançados pela alegria dEle e pela graça dEle. Se coloca de pé, vamos orar ao Senhor nessa noite. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Clama a Ele nessa noite. Clama a Ele. Clama a Ele. A palavra do Senhor fala assim: clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciarei as coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Clama a Ele. Fala: Senhor, eu tomo posse dessa promessa. Eu tomo posse que eu viverei um mês de paz, dias de paz. Eu tomo posse porque eu viverei dias de prosperidade. Eu tomo posse porque eu viverei dias de alegria. Eu tomo posse que eu viverei dias de restauração. Eu tomo posse que eu viverei dias de cura. Começa a falar: Senhor, agora fala para mim como eu vou viver. Senhor, mostra para mim como eu vou viver. Senhor, revela para mim como eu vou viver.
Fala assim: Senhor, fala que o seu servo ouve nessa noite. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele falar com você. Fala: Senhor, fala comigo. Fala: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar, Senhor. Deixa Ele falar com você nessa noite.